Queridos irmãos, queridas irmãs, está havendo no mundo inteiro uma grande repercussão por causa desta cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. E nós comentamos sobre isso na semana passada. No entanto, na ocasião desta conferência, nós ainda não tínhamos essas informações de tudo aquilo que estava acontecendo ali. E nós procuramos também apresentar os princípios que estão incluídos nesses Jogos Olímpicos, que são contrários aos princípios cristãos e aos fundamentos da doutrina católica. Mas depois nós fomos tomando consciência de uma realidade ainda mais grave, porque essa cerimônia de fato foi utilizada, uma vez que eles estavam chamando a atenção do mundo inteiro. Então eles aproveitaram aquilo para passar uma mensagem. E, de fato, como nós explicamos nesta última conferência, eles fizeram ali um ritual. Então tudo aquilo que eles fizeram durante essa cerimônia foi em vista de realizar um ritual satânico. E isso aí não é exagero, não é invenção, tudo está coligado. Até mesmo a data, para quem não sabe, geralmente os satanistas e as pessoas que trabalham com rituais de magia, eles sempre valorizam especialmente a última sexta-feira do mês. Então a noite da última sexta-feira do mês, para eles, é o momento mais privilegiado para realizar esses rituais satânicos. E por que nós chamamos de um ritual satânico? Porque apesar deles trabalharem de uma maneira simbólica, e que para a maioria das pessoas não é compreensível, o objetivo dessa cerimônia está claro para quem sabe qual é o objetivo desses elementos que estão coordenando hoje o mundo e qual é a finalidade de tudo aquilo que eles estão fazendo, qual é, portanto, o objetivo que eles querem alcançar. Então nós podemos observar que havia claramente uma reprovação de Deus para esta cerimônia. Então, durante toda a cerimônia, estava acontecendo justamente em Paris uma chuva torrencial, enquanto que em todos os lugares da Europa não havia chuva. Outra característica interessante que ficou alarmando muita gente foi justamente o fato de que no dia seguinte, no sábado, houve ali um apagão em Paris, mesmo que isso seja durante alguns minutos, normalmente isso não ocorre. E o detalhe interessante é que somente alguns lugares tiveram energia elétrica. E um desses lugares privilegiado ali na cidade foi justamente a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. E esta Basílica do Sagrado Coração de Jesus está localizada nesse local que nós chamamos de Montmartre. Então você veja que a luz estava somente ali iluminando a Basílica, enquanto toda a cidade estava nas trevas. Esse lugar de Montmartre é a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. E foi justamente ali que o primeiro bispo de Paris foi morto. Então, ele foi decapitado exatamente nesse lugar que é chamado de Montmartre, quer dizer, o Monte dos Mártires, porque foi ali que eles mataram os cristãos. E São Denis, ou São Dionísio, ele, depois de decapitado, segurou a cabeça e andou por vários quilômetros até chegar no lugar onde está hoje a Basílica de São Denis. Então quer dizer que os inimigos da igreja, quando fizeram a revolução, zombaram de tudo isso, zombaram da tradição da igreja, das relíquias, dos santos, e fizeram questão de humilhar o lugar dos mártires, que inclusive é o mesmo lugar onde Santo Inácio fundou a Companhia de Jesus. Então ali eles transformaram num grande lixeiro. E depois de alguns anos, fizeram a Basílica do Sagrado Coração de Jesus nesse lugar. Também já em reparação por tudo aquilo que eles fizeram ali depois da Revolução.
Então quer dizer que essas pessoas não acreditam e ainda zombam da religião. E foi justamente interessante que eles criaram agora, com essa abertura das Olimpíadas, uma figura grotesca de uma Maria Antonieta, que era a esposa do rei Luís XVI, de vestido vermelho, feia, quando na verdade ela era uma moça muito bonita, e que segura na sua mão a cabeça, e que começa a falar e a cantar e tudo mais. Então quer dizer que eles usaram essa figura também para zombar dessa história do bispo São Denis, que andou com a cabeça na mão durante vários quilômetros. Quer dizer que isso aí foi um milagre, foi uma coisa impressionante. Mas essas pessoas acham que tudo isso é lenda e zombam da igreja por conta disso. Então veja que interessante que todas essas coisas têm uma explicação. E são pequenos detalhes que a maioria das pessoas não nota. Por isso que eles acham que nós somos exagerados. Fala, não, vocês são exagerados, vocês ficam fazendo complô e vendo coisas que não existem. Quando que, na verdade, nós estamos explicando claramente que nós não estamos, de forma alguma, dizendo que a igreja é contrária ao esporte. Ao contrário, a igreja sempre incentivou e o esporte em si é uma coisa boa, porque de fato excita as pessoas à virtude e à busca de uma vida mais saudável. Então isso daí do ponto de vista moral não tem problema nenhum. O problema é quando você usa o esporte para proclamar uma mensagem contrária a Deus, ou quando você usa do esporte de forma imoral, ou até mesmo de forma exagerada, de maneira que a pessoa já não se dedica a Deus, já não coloca a sua esperança, o seu amor a Deus, mas coloca tudo naquele esporte, naquela competição. Então, isso aí se torna de fato uma idolatria e com isso se criam outros graves problemas como a corrupção e outros vícios que acompanham a competição esportiva no mundo inteiro, em todas as modalidades. Então, nós não temos problema com o esporte em si, mas com a maneira como eles estão usando o esporte para destruir a igreja e destruir a religião. Então, que isso fique bem claro. Então, nós, inclusive, no começo desta semana, ainda fizemos mais uma publicação para mostrar o pronunciamento de Monsenhor Viganò. E de fato foi um pronunciamento muito importante e exato na medida em que ele explica tudo aquilo que aconteceu e qual deve ser a atitude dos verdadeiros católicos diante disso. Então, como nós estamos sempre dizendo, Monsenhor Viganò, hoje para nós, é uma referência de um prelado, ou seja, de uma pessoa de autoridade que estava dentro da igreja normal, conciliar, e ao perceber que aquilo ali não estava mais agindo a serviço de Deus, então ele deixou essa estrutura para denunciar essa estrutura, portanto, ele está agindo em nome da verdadeira Igreja Católica, que está eclipsada e que está humilhada diante dessa falsa igreja comandada por Francisco. Enquanto que esse tal Francisco, que se apresenta como Papa, ao invés de reprovar essas coisas horrorosas que aconteceram ali em Paris, ele fez silêncio sobre tudo isso e continuou incentivando toda essa competição, fazendo simplesmente essas mesmas exortações de fraternidade, de apelo para a paz, como ele sempre tem feito. Então quer dizer que isso é mais uma confirmação de que ele, de forma alguma, se identifica com a doutrina da igreja e, portanto, é uma pessoa ilegítima para ocupar o cargo, a função de um papa, ou seja, de um sucessor de São Pedro. Como nós estamos sempre explicando, ele não passa de um impostor. Então, por isso, nós queremos agora fazer aqui uma releitura e comentar aquilo que Monsenhor Viganò disse e explicar para as pessoas também o significado simbólico
esotérico e gnóstico que está presente em tudo aquilo que eles fizeram nessa cerimônia de 26 de julho. Então diz aqui Monsenhor Vigano: a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris é apenas o mais recente de uma longa série de ataques sujos a Deus e à religião católica e à moralidade natural por parte da elite anticristã que mantém os países ocidentais como reféns. Então aqui é importante essa introdução para nós percebermos aqui 3 elementos. Primeiro, que tudo isso não é uma ideia do Macron e não é a ideia de alguém que organizou a cerimônia ou simplesmente do governo da França, etc. Não. Isso faz parte de um plano de uma elite anticristã que governa o mundo. Então isso que nós estamos defendendo é algo absolutamente certo e provado. E essa elite anticristã, por sua vez, tem um compromisso não só de defender valores que são contrários ao cristianismo, mas também de destruir completamente a Igreja Católica e toda a memória do catolicismo. Por quê? Porque eles têm o objetivo, como nós já explicamos muitas vezes, de estabelecer uma nova ordem que vai estar entronizando os valores de Lúcifer, que segundo eles é o Deus verdadeiro e é aquele que tem que reinar no mundo. Então não é uma elite simplesmente política, mas é uma elite de caráter religioso. Por isso que eles fazem rituais satânicos. Porque para eles, esses rituais satânicos têm um efeito e eles são obrigados a fazer esses rituais de forma pública para mostrar para as pessoas o que é que eles têm por escondido. Ou seja, o próprio Deus obriga Satanás a mostrar aquilo que ele está planejando fazer para que as pessoas que estão consentindo com aquilo já saibam das consequências. Então Deus sempre trabalha assim. Ele obriga o demônio dizendo, olha, então já que você tem intenção de fazer tais ou tais coisas, então que você mostre, nem que seja de uma forma simbólica, mas pública e escancaradamente o que você pretende fazer. De tal forma que assim as pessoas também dão seu consentimento e depois elas não podem reclamar. Então esse é o primeiro elemento, a presença dessa elite que comanda. O segundo elemento é que esses ataques são contra Deus sim e são contra a religião católica. Não venha dizer agora, pedindo desculpas e dizendo não, nós não quisemos ofender ninguém, nós não quisemos atacar ninguém. Não, claramente eles quiseram atacar a Igreja Católica. Todos no mundo inteiro reconheceram isso. A pessoa precisa ser muito idiota para não reconhecer uma coisa tão evidente. Sendo que até os muçulmanos, em muitos países, se manifestaram dizendo, olha, vocês não podiam ter feito isso contra Cristo, contra a religião católica, porque eles, nos sentimentos religiosos deles, mesmo que eles não são católicos, eles se sentiram ofendidos. Eles acharam que aquilo ali foi uma coisa grotesca, escancarada e que foi completamente sem sentido. Então por isso que o próprio presidente do Irã chamou o embaixador da França e disse, olha, vocês não podem fazer uma coisa dessa, nós estamos extremamente escandalizados com a maneira com que vocês estão apresentando a religião de vocês. E para nós, Jesus é um profeta, então vocês também não poderiam falar assim de Jesus. Quer dizer que os muçulmanos estão tendo mais respeito por Jesus do que os cristãos atuais. Outra coisa que é impressionante é ver que na China, por exemplo, ou na Rússia, que são países que estão ali estruturados no comunismo, eles não permitiram a apresentação dessa cerimônia de abertura para o público. Exatamente porque aquilo ali, segundo eles, escandaliza e choca as pessoas e é imoral. Então, nisso nós percebemos que a podridão do Ocidente atual está mais grave do que a negação de Deus aberta e consciente dos países comunistas. Então, nesse sentido também, nós podemos ver aqui um terceiro elemento que aqui está sendo identificado pelo texto de Monsenhor Vigano. Então ele diz que os países ocidentais ficam como reféns, porque de fato
nós não temos o que fazer. Nós somos obrigados, caso contrário, nós somos punidos. Então nós somos forçados a aceitar essa situação e ainda pagar para que isso aconteça. E ele diz ainda: tínhamos visto cenas não menos desconcertantes nas Olimpíadas de Londres de 2012, na inauguração do túnel Gotthard de 2016, ali na Suíça, e nos Jogos da Commonwealth de 2022, com figuras infernais, cabras e animais aterrorizantes. Então, de fato, a mesma coisa aconteceu nesses eventos, ou seja, eles fizeram ali um verdadeiro ritual no meio daqueles cenários que as pessoas que têm um mínimo de sensibilidade são capazes de perceber que aquilo ali não só é feio e é grotesco, mas sugere para as pessoas uma adoração ao diabo e uma negação de Deus e dos valores humanos mais básicos e mais evidentes do ponto de vista moral. Então ele diz ainda: a elite que organiza essas cerimônias não só exige o direito à blasfêmia e à exibição obscena dos vícios mais baixos, mas também a sua aceitação silenciosa por parte dos católicos e das pessoas honestas, forçadas a sofrer a indignidade de ver profanados os símbolos mais sagrados da sua própria fé e os fundamentos do direito natural. Então quer dizer que não é só um ataque ao catolicismo, mas também é um ataque contra o direito natural, contra a família, contra a moral mais básica, como eu disse, e também é uma agressão a todas as pessoas de bem. A forma como eles fizeram ali, nós temos que ver essas pessoas, esses travestis horrorosos, esses transexuais dançando no meio de crianças, quer dizer, uma coisa que não tem sentido. E eles, como disse aqui, nos obrigam a aceitar todas essas blasfêmias, mas não permitem que os atletas mostrem nenhum símbolo religioso. Então, quer dizer que teve esse surfista que foi obrigado a deixar sua prancha no Brasil porque tinha a imagem de Cristo. Depois, outros que quiseram fazer alguma alusão a Deus ou alguma alusão a Cristo foram punidos. Então quer dizer que tudo é para impedir a manifestação religiosa cristã ou católica e manifestar claramente a adoração a Satanás. E ainda vem essas pessoas dizerem que não tem nada a ver com a religião, etc., sendo que é evidente que tudo é feito nessa direção. Então ele continua dizendo: assistimos a uma dança macabra, distópica, em que as figuras do Cavaleiro do Apocalipse se alternavam com um Dionísio gordo e azul servido num prato de banquete, a paródia da Última Ceia LGBTQ+, e a atuação truculenta de uma Maria Antonieta decapitada que cantava para celebrar os horrores da Revolução Francesa. Dos balés de travestis barbudos e dançarinos efeminados, acompanhados por lamentáveis cantores de mímica num espetáculo provocativo. Então, aqui ele faz a descrição desses principais elementos que estiveram presentes nessa cerimônia. Então, nós podemos perceber, primeiramente, o seguinte, que esse cavaleiro do Apocalipse que estava ali, cavalo branco, já era uma representação de um ser humano que não tem rosto, que não tem sexo, que não tem origem, você não sabe se é preto, se é branco, o que é aquela pessoa. Então, esse indivíduo já era representado por um outro que carregava a tocha olímpica, enquanto que eles mostravam imagens dos atletas entrando, depois eles filmavam esse indivíduo andando pelos telhados, andando pelas casas, como se fosse um fantasma, uma figura muito estranha, que levava essa tocha na mão. Então alguns acharam que aquele ali representava a própria morte, com o seu capuz, com o rosto anônimo. Depois, quando veio ali o Cavaleiro do Apocalipse levando aquela bandeira, ficou muito estranho também, porque ele leva a bandeira e tudo vai em direção à Torre Eiffel. Como nós comentamos na semana passada,
eles fizeram apagar a luz de Cristo, que era representada pela Catedral de Notre-Dame, porque incendiaram aquela catedral belíssima, medieval. E hoje todas as luzes estão voltadas para essa Torre Eiffel, que é um símbolo maçônico, e que está ali em Paris, sendo uma referência desse novo mundo. Então essa torre acaba sendo um símbolo do conhecimento que vem de Lúcifer. Então isso daí já é feito dessa forma, e isso foi pensado no momento da sua realização, já no século XIX. Então eles fizeram questão de iluminar com a cor vermelha, para mostrar ali também a dimensão do sacrifício. E como nós percebemos em vários elementos simbólicos dessa cerimônia, como também estavam presentes na cerimônia do túnel Gothard e também das Olimpíadas de Londres, há uma presença muito forte da morte. Então eles querem mostrar que é necessário o sacrifício de milhares de pessoas para que esse novo mundo aconteça. Então quer dizer que daqui para frente vão acontecer ainda muitos eventos terríveis que são justificados por eles com esse trabalho, com esse projeto de instalar essa nova ordem. Então, o que eles dizem sempre é necessário diminuir a população mundial. Então você perceba que esse cavaleiro do Apocalipse corresponde justamente ao primeiro selo, que está ali no Apocalipse capítulo 6, que é aquele que dá entrada para todas as outras catástrofes. Então isso aqui não é por acaso que ele vem nesse cavalo branco, porque ali inicia todo o processo dessas coisas que eles vão fazer a partir de agora. Então, a gente já está esperando por isso. E de fato, ele guia todas as nações em direção à Torre Eiffel. Por quê? Porque é preciso que todas as nações sejam guiadas por esse espírito ou por esse precursor do anticristo, para que todos eles venham até essa torre, que representa, como eu disse, a luz de Lúcifer, e que representa também o esplendor do reino do anticristo, que vai proclamar essa paz universal através dessa bandeira branca. No entanto, quando eles fazem hastear a bandeira, ela sobe de cabeça para baixo. Isso todas as pessoas notaram e perceberam que isso não pode ser por acaso, mas isso tem uma linguagem também simbólica, para mostrar, olha, agora nós já estamos com o inimigo vencido. O inimigo já está derrotado. E isso acontecia nas guerras, quando eles hasteavam a própria bandeira de cabeça para baixo, é para dizer, olha, nós já ficamos tranquilos porque o inimigo já está derrotado. Então é interessante, inclusive, perceber uma coisa que Monsenhor Viganò também não colocou aqui, mas que estava presente ali também, justamente no palco, a cabeça desse bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro, como nós vemos no livro do Êxodo, é o símbolo dessa adoração de todos os povos ao anticristo e a Lúcifer. Então, eles estavam comendo e bebendo, festejando, pensando que estavam diante do verdadeiro Deus. Sendo que o bezerro de ouro foi feito pelo próprio sacerdote. Então, tudo isso é para mostrar simbolicamente que nesse tempo de apostasia foram os próprios falsos papas, com a nova religião do Vaticano II, que deram entrada a essa motivação dessa idolatria que eles estão definitivamente fazendo agora através desses Jogos Olímpicos, que tem como pano de fundo o esporte, que, como eu disse, é uma coisa boa, mas tem como objetivo avançar no processo de instalação do anticristo como regente desse novo mundo. Então, justamente por isso é que eles entram no contexto desse banquete com esse Dionísio, ou seja, essa representação desse homem homossexual pintado de azul, que, segundo eles, representaria o deus Baco, ou deus Dionísio, que é justamente a corrupção do paganismo. Que, como nós estávamos explicando na semana passada, o paganismo tinha um mito original que era bom no sentido de que
pelo menos levava as pessoas a uma ordem e uma organização social em vista da revelação verdadeira que viria depois pelo Evangelho. Agora, houve uma corrupção do paganismo justamente quando se alterou o panteão de Homero e se introduziu Dionísio. E Dionísio representa justamente esse Deus que não estava presente originalmente no panteão. E é um Deus que leva as pessoas justamente à corrupção dos costumes. Enquanto que os outros deuses levavam a virtude, pelo menos na sua concepção originária, porque o paganismo, como nós explicamos, é um esforço do homem por entender a metafísica, por entender a lógica de Deus ou dos deuses e por buscar a verdade através de uma religião que possa unificar aquele povo em torno dos valores verdadeiros. Então, Dionísio tem mais do que um significado de um falso deus. Dionísio é justamente a corrupção do próprio paganismo e a introdução do próprio demônio na vida das pessoas pelos vícios e pela corrupção moral. Então, a cor azul também não é por acaso, porque isso significa também a França revolucionária. E nós também podemos ver ali que esse homem que é servido em forma de comida é uma zombaria para com o banquete eucarístico. Porque justamente a Igreja Católica proclama que na missa nós comemos a carne de Cristo. Então eles falaram, olha, se na missa você come a carne de Cristo, então nós vamos trazer agora uma outra carne para você comer. Então, realmente é uma coisa do pior nível e que está no contexto dessa mesma ceia. Porque eles fizeram de fato a Santa Ceia e representaram os artistas exatamente na mesma forma como Leonardo da Vinci representou a Santa Ceia. E não é à toa que a pessoa que está no meio, que trabalha como DJ, que diz que tem orgulho de ser lésbica, ela preside a Santa Ceia como Cristo no meio. E não é à toa também que eles colocaram essa auréola atrás dela. Então, se alguém diz, não, eles nunca tiveram essa intenção, então veja por que eles colocaram essa auréola nessa mulher que está no meio e por que o cenário corresponde exatamente à disposição da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Então, de fato, eles quiseram blasfemar contra a Eucaristia e contra a instituição do sacerdócio. Porque essa mulher ali representa uma blasfêmia contra o sacerdócio. Não é à toa que ela é mulher e ela está ali zombando de Cristo, fazendo aquele coração, quer dizer, olha, nós podemos pregar o amor e nós podemos nos esquecer desta civilização cristã que nos impôs esta fé através desse sacerdócio católico, sempre exercido por homens que eram, por sua vez, celibatários e, por sua vez, pessoas que estavam ali introduzindo os outros no banquete eucarístico, ou seja, na comunhão do verdadeiro corpo de Cristo. Então, realmente, é um sentido não só de blasfêmia, mas é também um sentido simbólico, mostrando que Satanás agora é a comida, é o alimento, uma vez que essa geração negou a verdadeira missa católica e a possibilidade de comungarmos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Então, o que aconteceu? Se introduziu no mundo, aos poucos, esse culto a Satanás, e as pessoas, mesmo sem querer, vão ter que engolir esse alimento que eles estão colocando agora na nossa mesa. Então esse que é o sentido que eles estão passando ali. Nada disso é por acaso, e nada disso é produto da imaginação de um jovem que produziu a cerimônia, nada disso. Tudo isso é muito pensado, tudo isso é arquitetado com um plano que tem inspiração, inclusive, dos próprios demônios, e depois é colocado em prática com muito dinheiro e com o objetivo a se alcançar. Então, que as pessoas que estão percebendo tudo isso possam ter mais critério e mais cuidado em proteger a sua fé católica. E aqueles que são evangélicos, protestantes e tal, e que estão percebendo essas coisas, que se convertam ao catolicismo. Mesma coisa os muçulmanos, que se convertam ao catolicismo, porque eles estão percebendo que o demônio ataca justamente o catolicismo. Que só interessa para ele destruir a fé católica.
O resto, ele depois consegue facilmente. Então, essa ceia horrorosa LGBT, com a presença de travestis, com a presença de personagens horríveis, como que se fossem extraterrestres, tem também ali no meio uma criança. Então, isso daqui é um apelo para as imoralidades piores possíveis e para a corrupção da juventude e das crianças mais inocentes. Então é por isso que nós devemos não só ter indignação, nós devemos realmente fazer uma oposição grave a isso. Porque se nós nos calamos e dizemos, não, isso daí foi uma ofensa, mas de fato isso aí já passou, esquece isso que aconteceu, vamos pensar agora no esporte, vamos pensar na competição, vamos pensar na beleza desses torneios que estão acontecendo ali, pessoas que estão dando a sua vida para representar os seus países. Não, isso não pode parar. Essa nossa denúncia tem que ser pragmática. Porque do contrário, o efeito que eles querem é justamente isso, que as pessoas aceitem, que as pessoas silenciem e que isso caia no esquecimento. Mas a repercussão que está tendo no mundo, e que eles também não imaginavam, já está produzindo um efeito e nós temos que continuar trabalhando em cima disso. E por fim, outra coisa terrível que eles fizeram foi colocar essa Maria Antonieta com a cabeça na mão. Então isso é uma ofensa à verdadeira França católica, é uma ofensa à Casa Real da França, que com dignidade exerceu o seu ofício de cuidar da fé e de proteger a fé católica. Então, mesmo que esses personagens possam ter tido os seus pecados, possam ter tido os seus defeitos, eles são pessoas que devem ser respeitadas e a memória deles deve ser respeitada. Sobretudo a memória de Maria Antonieta. Então, só por isso, nós já teríamos que fazer uma grave reparação. Porque Maria Antonieta, que era esposa do rei Luís XVI, ela era uma pessoa profundamente católica, ela era uma pessoa que apoiava as ordens religiosas e ela tinha 2 filhos, uma moça que sobreviveu à Revolução e um filho mais novo, que seria o futuro rei. E esse, que seria Luís XVII, esse menino foi simplesmente prisioneiro vários anos na Torre do Templo e a mãe foi separada do filho. E o que é mais grave é que no julgamento de Maria Antonieta, eles acusaram Maria Antonieta de ter abusado sexualmente do próprio filho. Então quer dizer, de uma maldade extrema. De uma maldade extrema. E essa mãe foi morta nessa profunda aflição, nesse profundo desespero, sem poder nunca mais encontrar o seu filho. Agora, esse menino provavelmente foi morto, mas surgiram várias lendas que ele continuaria existindo, que ele teria fugido, etc. Mas muito provavelmente ele foi morto porque ele seria uma ameaça na medida em que eles queriam acabar completamente com toda a geração do trono real da França, para que as pessoas que tinham esse apego a essa casa real não tivessem possibilidade de restaurar essa monarquia. Então nós temos esperança que, de alguma forma, essa monarquia seja restaurada, porque inclusive existem profecias que falam sobre a restauração da monarquia francesa. Então, nós vamos ver a vingança que deve ser feita contra todos esses inimigos de Deus e inimigos dos reis católicos que estão aí zombando daqueles que defenderam a verdadeira religião. Inclusive colocaram aquela casa que é a Sergerie de Paris, colocaram ela ali tudo pegando fogo, saindo fumaças ou saindo luzes vermelhas para representar a França católica, a França verdadeira, sendo destruída, sendo aniquilada. Então é justamente por isso que eles também fizeram uma homenagem, ao mesmo tempo que zombaram de Maria Antonieta, fizeram uma homenagem a 10 mulheres que foram especialmente dedicadas à luta feminista e foram símbolos da luta pelo aborto. Então, toda essa cerimônia que eles realizaram ali para exaltar essas mulheres como se fossem santas dessa nova religião,
fazem uma alusão clara ao aborto, mostrando que o aborto é uma conquista da mulher. Então, no sentido de não só zombar da feminilidade, mas também destruir qualquer alusão à maternidade como um dom de Deus. De tal forma que as pessoas que estão apoiando essas Olimpíadas e os patrocinadores dessas Olimpíadas, eles estão coniventes com isso e, portanto, são pessoas que estão, de certa forma, ligadas a esse compromisso com o aborto. Então, diz ainda Monsenhor Viganò, o desfile dos Jogos Olímpicos escandaliza não só pela exibição arrogante do feio e do obsceno, mas pela subversão infernal do bem e do mal. Pela louca pretensão de ser capaz de blasfemar e profanar tudo, mesmo mais sagrado, em nome de uma ideologia de morte, de feiura, de mentira que desafia Cristo e escandaliza aqueles que o reconhecem como Senhor e Deus. Não é por acaso que o patrocinador deste evento revoltante é um emissário do Fórum Econômico Mundial, Emmanuel Macron, que impunemente tem como esposo um travesti. Então aqui também, Monsenhor Viganò denuncia o Macron, que leva uma esposa bem mais velha que ele, que a princípio já seria um escândalo, mas que agora cada vez mais está claro para muitas pessoas que provam que esse, de fato, é um travesti. E diz ainda, é o reino da mistificação, da falsidade, da ficção, erguido como um totem, no qual o homem é desfigurado precisamente porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então continua Monsenhor Viganò, a tolerância não pode ser um álibi para a destruição sistemática da sociedade cristã, representada por milhares e milhares de pessoas honestas e até agora silenciosas. Esse abuso deve parar, não só porque fere a sensibilidade dos crentes, mas porque ofende a majestade de Deus. Satanás não tem os direitos de Deus, e o mal não pode ser colocado no mesmo nível do bem, nem a mentira pode ser equiparada à verdade. É nisso que se baseia a nossa civilização, que alguns gostariam de enterrar sob os escombros físicos e morais de um mundo em ruínas. Então nós vemos isso. O mundo está em ruínas e eles querem enterrar de vez a civilização cristã para formar uma nova civilização, uma nova geração completamente alheia a tudo aquilo que o cristianismo fez durante 2000 anos. É isso que eles estão conseguindo fazer. Porque as crianças hoje em dia eles já não sabem mais nada a respeito da fé. Já nem sabem mais se é o caso de crer em Deus ou de ter uma religião. Então diz Monsenhor Viganò, é portanto necessário que os cristãos tomem ações concretas em todo o mundo, antes de tudo com um boicote dos Jogos Olímpicos e todos os seus patrocinadores. Então é isso que nós estamos pedindo e as pessoas que têm suas famílias envolvidas com atletas ou com patrocinadores nacionais de alguns lugares, etc., que essas pessoas possam motivar esses atletas. Porque um atleta que voltasse para casa depois disso já seria importantíssimo para garantir a dignidade da honra de Deus, que foi ofendido com essa cerimônia de abertura. Então seria necessário que pelo menos um atleta no mundo proclamasse a sua fé católica e dissesse, olha, eu não posso participar disso, porque eu estou sendo aqui conivente com o aborto, eu estou sendo conivente com a profanação do nome de Deus, com a profanação da Santa Ceia de Cristo, com a profanação dos dogmas e de todos os sacramentos da fé cristã. Então seria importante que houvesse essa sensibilização para que os atletas também pudessem mostrar ali que eles não podem estar a serviço dessa nova ordem. Mesmo que isso dê dinheiro, dê fama, dê grandes vantagens, eles têm que romper. Por quê? Porque eles poderiam fazer o esporte, mas sem fazer a profanação e a blasfêmia. Então, por exemplo, no ano de 1924, houve uma Olimpíada em que eles queriam que esse atleta corresse a prova dos 100 metros e ele era o favorito. Mas essa prova ia ser no domingo. Então ele disse, não, eu sou cristão,
eu sei que eu não posso fazer tais coisas no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, é um dia sagrado, eu não vou correr. Então quer dizer que tudo que ele fez, tudo que ele treinou, ali ele deixou para trás por conta disso. E depois propuseram para ele, não, então faça o seguinte, corra a prova dos 400 metros, que vai ser no dia de semana. Mas ele não era especialista nessa prova. No entanto, por causa da fidelidade dele, de não profanar o dia do Senhor, ele depois correu a prova dos 400 metros, ganhou e bateu o recorde mundial. Então, quer dizer, nesse sentido, podemos ver que esse é o verdadeiro vitorioso, esse é o verdadeiro herói, como houve muitos outros em muitas épocas que também deram testemunho de Cristo, como aconteceu agora recentemente também com esse tenista que mostrou a cruz. Beijou a cruz, depois escondeu de novo. Quer dizer, alguém que estava ali mostrando, olha, eu defendo a religião, defendo a verdade. E daí você vê o mérito também desta moça skatista que também em linguagens dos mudos falou ali quando estava ganhando a medalha que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pelo menos deu seu testemunho de uma forma discreta, mas já é alguma reação. Agora, o que nós esperaríamos mesmo é que essas pessoas abandonassem as Olimpíadas, porque na atual circunstância não tem mais o que fazer. Isso se tornou escandaloso. Isso se tornou um símbolo de um evento contra Deus e contra o catolicismo. Por isso é que diz ainda Monsenhor Viganò que é necessário que as empresas não subservientes ao globalismo revoguem os seus contratos de patrocínio e que as delegações e atletas individuais se retirem dos jogos que foram inaugurados sob os piores auspícios. É necessário exigir também que os responsáveis por essas opressões intoleráveis respondam pelos seus atos, bem como pela corrupção que acompanha esse acontecimento. E, finalmente, o cenógrafo homossexual que criou esse espetáculo blasfemo e vulgar deve devolver a enorme quantia financeira que os contribuintes franceses foram obrigados a pagar por isso. Então quer dizer que aqui ele apresenta mesmo a verdade e mostra para nós o que deve ser feito como justiça. Agora, se eles não fazem isso, e se a justiça não é feita, é Deus que vai fazer justiça. Então por isso que já houve esse apagão ali no dia seguinte, para mostrar, olha, cuidado, Paris está nas trevas. Essa cidade, que antes foi um símbolo do catolicismo, agora é um símbolo do satanismo. E, como disse Nossa Senhora em La Salette, Paris será completamente destruída. Paris será queimada. Não só essa profecia, mas muitas outras profecias anunciam que não vai sobrar nada nessa cidade que blasfemou contra o nome de Deus. Então ele termina, exorta os católicos a repararem com oração, jejum e penitência os ultrajes perpetrados contra nosso Senhor Jesus Cristo e contra a nossa santa religião católica. E que o apelo confiante do bem ao trono do Altíssimo não seja separado de um despertar geral das consciências. Está vendo? É isso que nós devemos fazer. E explicar isso também para as crianças, explicar isso para as pessoas de bem, mostrar isso para as pessoas que ainda não entenderam. Mostrar, olha, foi feito isso, isso e isso. Isso é um ritual satânico. Isso daí é uma entronização, uma consagração desses Jogos Olímpicos a Lúcifer. Portanto, nós não podemos ter parte com isso, nós devemos ter uma consciência reta e nós devemos romper com tudo isso que eles estão fazendo. Na medida em que nós somos verdadeiros católicos e nós não podemos estar contra Deus, porque quem está contra Deus também, uma hora vai pagar a conta na hora que vier a justiça. Para que o Rei dos Reis volte a reinar sobre as nações, as sociedades, as famílias e a Igreja. Então é isso que nós esperamos essa restauração, não só da Santa Igreja Católica, mas também da monarquia francesa e de todas as monarquias católicas verdadeiras que sempre defenderam a fé e que defenderam a dignidade de Cristo e do seu reino, pois nosso Senhor Jesus Cristo é o único Rei e Senhor, e é Ele que deve reinar nesse mundo e não essa impostura de Satanás que está instalada agora aí. Então que seja bendito o nome de Deus, que Ele seja bendito para sempre. Amém.